Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 6. Uma parábola do Senhor Jesus, Lucas 13, versículo 6 em diante. Amém? Vamos ler. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Esta palavra, Senhor, é uma palavra viva e eficaz. É a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E tem um propósito para o Senhor enviar esta palavra para as nossas vidas nesta manhã. Pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco, Senhor, de uma maneira clara, direta e inconfundível, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz e para que esta palavra, Senhor, tenha poder e efeito sobre as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus era um mestre no ensino e, para deixar as coisas mais claras e mais perceptíveis para nós, ele usava parábolas, comparações, para que nós pudéssemos entender aquilo que ele estava dizendo. E nesta parábola ele vai falar sobre um homem que tem uma figueira plantada na sua vinha. O Senhor Jesus está falando sobre Deus. Deus é aquele que tem as nossas vidas plantadas e a vida vem de Deus. Então, quando nós estamos aqui existindo, nós não estamos aqui existindo por acaso. Deus nos deu a vida. Lá em Gênesis diz que Deus cria o homem, forma ele do pó da terra e ele sopra em nós, ele nos dá o fôlego da vida. Ele nos dá a capacidade de viver e de existir. A vida é dom de Deus. A vida não é um acaso, a vida não é um acidente de percurso ou da natureza. A vida, ela vem de Deus e Deus nos dá a vida com um propósito. E diz aqui a palavra do Senhor que Ele tem a sua vinha e Ele também tem um objetivo. Ele vai procurar na nossa vida fruto. Deus não nos deu a vida em vão, Deus nos deu a vida com propósito. E Ele vai examinar, Ele vai olhar na nossa vida, Ele vai buscar encontrar alguma coisa na nossa vida. E nós temos que entender que Deus nos dá dons, nos dá talentos, nos dá capacidades, nos dá habilidades, para que nós possamos corresponder àquilo que Ele tem nos dado. Alguns usam mal, outros usam bem, mas cada um de nós vai dar conta diante de Deus daquilo que nós fizemos com a nossa vida. A Bíblia diz que ao homem está destinado nascer uma só vez, e depois que a gente morre, a gente tem que dar conta diante de Deus. Esse é o ensino da palavra de Deus. Que um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus, não importa se eu acredito ou não acredito, se eu acho que está certo, se eu acho que não está, a Bíblia nos ensina isso. E Deus, como aquele que dá a vida, Ele também vai requerer das nossas vidas aquilo que Ele espera que a gente possa produzir através da nossa vida.
E aqui, um pouquinho mais adiante, no Evangelho de João também, capítulo 15, o Senhor Jesus também vai dizer isso, versículo de número 2, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, no versículo 1, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então Deus nos deu a vida com um propósito, com um objetivo. E o objetivo não é para nós, o objetivo é para Ele. Todo lavrador, todo agricultor, a gente está aqui na cidade, aqui é tudo muito fácil. Vai no mercado, você nem está preocupado se é época de fruta ou não, você vai lá e quer achar a fruta. E como a gente está num grande centro, às vezes aqui, mesmo que aqui em São Paulo não for época, em alguma outra parte do Brasil pode ser que esteja produzindo fruta. Então é fácil para nós. Aqui a gente vai, a gente acha fruta, a gente acha as coisas com facilidade. Mas quem já plantou, quem já lidou com a terra, ou quem já morou no interior, você sabe que não é assim. Você vai lá, planta, e eu morei alguns anos no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul tem a época de você plantar por causa da geada, então tem coisa que você tem que plantar antes do inverno, porque se pegar geada não vai produzir nada. Então, mandioca, né, que é uma coisa lá que se pegou geada, ela vai ficar dura e não serve mais para nada. Então, a gente planta ela depois do inverno para colher ela antes do inverno. Se pegou geada, não presta mais para nada. Não dá nada. Banana é outra coisa que não dá no Rio Grande do Sul, por causa da geada. A bananeira não suporta frio, não suporta geada, então tem uma parte lá do litoral que o pessoal planta banana, mas é muito pouco, por causa do clima. Então a gente, na cidade, a gente não está muito acostumado disso, né? São Paulo aqui tem o Vale do Ribeira, produz bastante banana, vai banana para o Rio Grande do Sul, vai banana para outros lugares, mas quem lida com a terra sabe que não é assim. E todo mundo que lida com a terra, ele investe seu tempo, ele investe seu dinheiro, ele investe seu trabalho, esperando colher resultado. Esperando que aquilo lhe traga um retorno. E Deus é a mesma coisa. Deus nos dá a vida, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá capacidade e habilidade. E a Bíblia diz, todo dom perfeito vem de Deus. A sabedoria, a inteligência, a capacidade que o homem tem, ela vem de Deus. Deus dá capacidade para o homem criar, para o homem se desenvolver, para a gente ter uma vida boa. Como eu falei, algumas pessoas usam distorcendo, mas vão dar conta diante de Deus. Mas nós temos que ter essa noção de que nós temos que produzir aquilo que Deus quer que a gente produza. O que Deus quer que a gente produza? O que Deus quer que a gente faça com a nossa vida? Deus quer que a nossa vida seja transformada pela sua palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus cria o homem perfeito, Deus coloca ele num lugar perfeito, Jardim do Éden, cria Adão perfeito, Adão não tem doença, Adão não tem nenhum tipo de problema, não tem violência, não tem nada disso. Deus coloca ele num lugar perfeito, num jardim que foi o próprio Deus que plantou, e dá a ele uma tarefa: você vai lavrar, cultivar e guardar esse lugar. E a Bíblia diz que Deus põe toda sorte de árvores naquele lugar, e Deus dá uma instrução para o homem: você vai cuidar de tudo isso, você vai comer de tudo isso aqui livremente. Mas no centro do jardim tem uma árvore que você não pode comer do fruto dela, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E exatamente, nós conhecemos a história, foi a árvore que levou o homem à queda. Porque Eva é enganada pela serpente, come do fruto, dá para Adão, Adão também come do fruto, eles são expulsos daquele lugar. E por causa do pecado, a Bíblia diz que a morte entrou no mundo e a morte chegou até todos nós, porque todos nós descendemos de Adão e Eva. Todos nós descendemos deles e a morte veio até todos nós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu por nós, pagou o preço do nosso pecado na cruz.
Quando Jesus morre na cruz, ele não morre porque os romanos são ruins, ele não morre na cruz porque somente, não morre somente porque Judas era um traidor, vendeu ele. Não, ele morre com um propósito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus vem para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, para que a gente não precise morrer. Ele dá a sua vida para que nossa vida não seja condenada. Ele dá o seu sangue para que o nosso sangue não seja derramado. E Ele nos dá uma nova vida. E Ele nos dá essa vida e Ele nos dá a sua palavra. Essa Bíblia que nós temos, foi Deus que nos deu. E Deus nos dá mandamentos na sua palavra e nos dá instruções de como a gente deve viver na sua palavra. E Ele diz acerca daquilo que está escrito: os meus mandamentos são vida. Os meus mandamentos não são pesados. Quem fizer estas coisas também viverá por elas. Então, o mandamento que Deus nos dá na sua palavra não é para nos prejudicar, não é para destruir a nossa vida, não é para limitar a nossa vida, muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela vem para nos transformar, para tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, para tirar a maldade do nosso coração, para tirar o pecado da nossa vida. E eu costumo dizer, de todos os mandamentos aqui que tem aqui, se o ser humano cumprisse um, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, o mundo seria completamente diferente. Se nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, não existiria violência, não existiria roubo, não existiria corrupção, desigualdade social. Se nós cumpríssemos os mandamentos da palavra de Deus, o mundo seria completamente diferente. O problema é que o ser humano não quer saber dos mandamentos de Deus, se afasta da presença de Deus. Mas Deus aqui, através da sua palavra, Ele nos está dizendo que Ele quer achar esse fruto. É um fruto específico que Deus quer achar em nós. É o fruto que é gerado através da sua palavra em nós. A Bíblia diz, e nós temos uma natureza ruim, mas Deus cortou a nossa vida daquela natureza ruim, Ele tirou e Ele nos enxertou na videira verdadeira. Ele nos uniu a Cristo Jesus. Através do seu evangelho, através da sua palavra, através do novo nascimento, nós somos enxertados na videira verdadeira. E essa videira é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estamos recebendo aquilo que o galho recebe do tronco, a seiva, a vida. Por isso é tão importante nós olharmos para a palavra de Deus, nós aprendermos a palavra de Deus e nós praticarmos a palavra de Deus. Porque a vida de Deus sendo gerada dentro de nós através da sua palavra. Nós temos uma natureza, e a nossa natureza normal, carnal, ela é oposta à natureza divina. O apóstolo Paulo diz que existem, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, existem duas naturezas dentro de nós. Aqui foi gerada pelo Senhor e a nossa natureza carnal. A nossa natureza carnal, ela se inclina para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por isso que para a gente obedecer à palavra de Deus e para viver a palavra de Deus, nós temos que fazer um esforço. A gente tem que se esforçar, a gente tem que negar a nós mesmos. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para seguir ao Senhor Jesus, a gente tem que fazer escolhas, renúncias, daquilo que muitas vezes é natural para a nossa carne, mas que é contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas é exatamente isso que Deus quer encontrar em nós. Uma nova natureza, frutos gerados de acordo com a sua palavra, não a nossa natureza, porque a nossa natureza está corrompida pelo pecado. Aquilo que é natural para o ser humano, e a gente olha para o mundo, e as pessoas hoje em dia, você vê que é natural algumas coisas. É natural as pessoas mentirem, é natural as pessoas enganarem, é natural as pessoas não honrarem seus compromissos.
É natural para as pessoas. Hoje em dia, até tem pessoa que está fazendo errado, se você for falar para ela que ela está errada, aí ela fica com raiva de você, ela quer te bater, porque você falou que ela está errada, mesmo ela estando errada, ela não quer admitir que está errado. Isso é a natureza corrompida pelo pecado do homem. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar princípios na palavra de Deus que nos ensinam que a gente tem que rejeitar essa inclinação da nossa carne. E a gente tem que produzir frutos, que João Batista diz, frutos dignos de arrependimento, que é a mudança, a transformação da nossa vida. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus contra a sua própria natureza. O próprio apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. Ele prendia aqueles que iam na igreja, ele açoitava pessoas que iam na igreja, ele chegava até a matar pessoas que iam na igreja. Mas a partir do momento que ele encontrou com Cristo, ele foi transformado, e de perseguidor ele se torna pregador do Evangelho. Ele foi transformado pela palavra de Deus. A natureza dele foi transformada. E o único que pode transformar a natureza é Deus. Se não for Deus para mudar, para transformar, ninguém muda. Por nossa própria força e vontade, a gente não muda. Quem tem experiência e conhece alguém que se envolve com drogas, com alcoolismo, vai entender que às vezes a pessoa ela tem a consciência de que o que ela está fazendo é nocivo para ela, é nocivo para a sua família, é nocivo para as pessoas, mas ela não tem a capacidade por si só de sair daquilo. Está presa. E a Bíblia diz que o pecado ele escraviza, o pecado ele cega, o pecado ele torna a pessoa ali algo que é totalmente corrompido. E infelizmente a gente vê, pessoas envolvidas com esse tipo de coisa, às vezes acaba até roubando coisas dentro de casa, até fazendo mal para, às vezes, própria mãe, o próprio pai, porque ela foi dominada pelo vício, foi corrompida de uma maneira que ela não é mais aquela pessoa. Quantas vezes conversando com pais, o pai fala, não, esse não é o meu filho, essa não é a minha filha. Ela não era assim. Ela está assim, desse jeito, e a gente não sabe como, mas ela não é assim. É o pecado que degradou, que tomou conta da vida, e que a pessoa não consegue por si mesma se libertar daquilo. Mas onde Deus chega, onde o Espírito de Deus chega, há uma mudança, há uma transformação, há uma nova natureza. E é isso que Deus está olhando para a nossa vida. O versículo 7 aqui, Deus diz, olha, eis que venho há 3 anos procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Então Deus está buscando algo na nossa vida que vai ser gerado de acordo com a sua palavra, com seus ensinamentos. Deus, ele olha para as nossas vidas. E não olha de uma maneira de longe, não. Aqui diz que ele vinha procurar. Então Deus olha com cuidado, com zelo. Deus está observando a nossa vida de perto. Salmo diz assim, antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que vamos dizer. A Bíblia diz que ele conhece as intenções do nosso coração, aquilo que ninguém conhece, e muitas vezes está dentro do nosso ser, que ninguém sabe, porque a gente não expressa, porque existem coisas que a gente expressa e tem coisas que a gente não expressa. Tem coisas que a gente pensa que a gente guarda só para nós, mas até aquilo que eu guardo só para mim, Deus está vendo. Deus está observando. E o que Deus espera? Deus espera encontrar em nós uma vida, uma natureza transformada pela sua palavra. Esse é o fruto que Deus está procurando em nós. Assim como ele encontrou na vida do apóstolo Paulo, que ele foi transformado, Deus busca isso em nós. Eu dei a minha palavra, eu dei o meu mandamento, eu dei o meu ensinamento, eu estou dando vida, eu enviei o meu filho, eu dei a vida do meu próprio filho, meu filho entregou a sua vida na cruz, meu filho pagou com o seu próprio sangue. O que ele está fazendo com aquilo que eu lhe dei? O
que ele está fazendo com a vida dele? O que ele está fazendo com os ensinamentos que eu dei? O que ele está fazendo com aquilo que eu coloquei nas mãos dele? É isso que Deus está procurando. É isso que Deus espera ver em nós. Que a nossa vida ela seja transformada pela sua palavra e pelo seu poder. Que nós o amemos. Em primeiro lugar é que nós acreditemos nele. Em primeiro lugar, Deus espera que nós acreditemos nele e no seu Filho, Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós. Nós olhemos para a sua palavra, que nós acreditemos que ela é a verdade. Ela não é fruto da imaginação do homem, que ela não é fruto de uma fábula, mas que ela relata, ela traz dados históricos e hoje em dia com a arqueologia, cada vez que passa a gente encontra mais evidências da veracidade da palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes a gente não entende, Quando vai falar do nascimento do Senhor Jesus, vai falar no ano tal, tinha o imperador romano tal, o imperador romano tal deu ordem do recenseamento. Por que a Bíblia está fazendo isso? Porque hoje, se a gente for estudar a história, a gente olhar lá para o Império Romano, nós vamos encontrar que naquele ano que a Bíblia fala, era aquele imperador e que aquele imperador romano deu aquela ordem. Ali são evidências que comprovam a veracidade da palavra de Deus. Se a gente for fora da Bíblia, nós temos evidências de que a Bíblia é a verdade. Isso testemunha de que aqui nós não estamos tratando de uma fábula, nós estamos tratando da história. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo pisou nessa terra, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, porque há registros históricos que comprovam a sua vida. Pôncio Pilatos não foi alguém que a Bíblia inventou, mas foi um governador romano da Judéia, e há registros em Roma acerca dele nos registros históricos. E há registros históricos que na época de Pôncio Pilatos havia um certo Jesus defunto que foi declarado vivo por muitas pessoas. Eles não entendiam. Evidências da Bíblia, evidências da veracidade daquilo que Deus está trazendo para nós. Mas, independente de qualquer coisa, fato histórico, a palavra de Deus ela é poderosa. Onde que ela chega, ela não volta vazia. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós aceitarmos a palavra de Deus, ela vai entrar dentro de nós, ela vai transformar o nosso ser. Independente de qualquer outra coisa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vem junto com a palavra de Deus e ele testifica nos nossos corações de que é a verdade. Por isso mesmo que a pessoa diga, não, eu não quero, eu não aceito, eu não acredito. Um dia, quando ela estiver diante de Deus, o que Deus vai fazer? Hoje a gente sabe que tem certas, principalmente aqui em São Paulo, agora a prefeitura está fazendo bastante propaganda das câmeras de vigilância, que estão observando tudo aí. Mas Deus também está nos observando. E Deus também tem um arquivo de cada um de nós. A Bíblia diz em Apocalipse, existe um livro que está sendo escrito no céu acerca da nossa vida. Cada ser humano tem um livro da sua biografia nos céus. Cada ser humano. E naquele livro não só está escrito aquilo que é visível exteriormente, mas está sendo escrito aquilo que ninguém vê por fora, mas que Deus está olhando dentro do coração. Também está sendo registrado. E a Bíblia diz que quando nós comparecermos diante de Deus, Deus vai mandar traz lá o livro da vida do André. E assim como é feito num tribunal, Deus vai fazer nos céus. Lê para mim, anjo, a vida dele. E a minha vida vai ser ali colocada diante de Deus. Cada pensamento, cada palavra, cada gesto, cada ação vai ser colocada diante de Deus. Pastor, então ninguém escapa, realmente. Naturalmente ninguém escapa. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz também, e nós somos em Cristo Jesus perdoados. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque quando Deus
olhar para a minha vida, ele vai falar, ixi, o André está reprovado. Mas o Senhor Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, Ele é o nosso advogado. Ele vai dizer, Pai, realmente, mas eu paguei pela vida dele. O pecado dele eu paguei na cruz. Eu derramei o meu sangue por ele. E Deus vai dizer, meu filho, como que você sabe que ele foi perdoado? Porque ele se tornou uma nova criatura. Ele crê. Aleluia. Ele creu. E no momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem como selo e passa a fazer parte da nossa vida. Ele é a garantia. Ele é o penhor da nossa herança. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que eu sou gerado de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível. E o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de mim. E quando Deus olha para mim, aleluia, Ele não somente vai aceitar aquilo que Jesus falou, mas Ele vai ver o seu próprio Espírito Santo habitando dentro de mim. A Bíblia diz, aquele que tem o Espírito de Deus é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Então Deus vai olhar e Deus vai ver o seu próprio Espírito dentro de mim. Mas Deus também quer ver transformação na minha maneira de viver. Não é só falar, eu sou de Jesus. Não, eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Deus está olhando para a minha vida. Opa, o André fala que é de Jesus, mas lá, está mentindo, está enganando, está fazendo coisa errada. Deus vai dizer, opa, está errado. E o Espírito Santo que habita em mim vai fazer o quê? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dizer para mim, está errado, tem que mudar. Tem que transformar, você não pode mais agir dessa maneira, você não pode mais falar dessa maneira, você não pode mais viver dessa maneira. Tem que ter uma transformação, tem que ter arrependimento, tem que ter transformação. É esse o fruto que Deus quer ver. Aqui diz a palavra de Deus que o vinhateiro, versículo 8, respondendo, diz, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Então Deus, Ele tem um tempo. Tem um tempo que Ele vai estar esperando que a nossa vida seja transformada. Ele não vai chegar e agora, não, Ele vai dando tempo, Ele vai falando conosco. O vinhateiro foi, o que Ele fez? Escavou. É um processo que não é fácil para árvores. Você escavar, você vai ali, eu vi algumas pessoas fazendo isso, quando eu morava no Rio Grande do Sul, expõe as raízes. Não é bom para árvores expor as raízes. Mas eles vão lá, escavam, principalmente a árvore frutífera, escava. Às vezes até algumas raízes são cortadas nesse processo. E aí ele vai colocar bastante adubo ali, mas tem que colocar de uma maneira correta para não queimar a raiz, para não matar a árvore. Vai colocar de uma maneira que vai dar condições para aquela árvore se fortalecer e produzir mais frutos. Então Deus, Ele vai trabalhar na nossa vida e esse vinhateiro, ele simboliza o Espírito Santo que está trabalhando nas nossas vidas. Está falando, olha, você está ouvindo a palavra de Deus, olha, você está recebendo o ensinamento de Deus, tem que mudar, tem que transformar, olha, você tem que buscar a Deus, olha, você tem que se converter, olha, você tem que ser transformado. Esse é o trabalho do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai dar condições, todas as condições. A Bíblia diz que diante de Deus o homem é indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, eu até queria fazer, mas eu não consegui. Deus vai dizer, não, isso eu não aceito. Não, eu te dei todas as condições. E aí Deus vai mostrar, Deus não vai falar, Deus vai mostrar. Deus vai abrir ali a nossa vida e vai passar como num filme diante de nós. Está vendo? Aqui, eu te dei oportunidade. Olha aqui, eu te dei oportunidade. E Deus não vai só olhar o exterior, Ele vai analisar o interior. Você entendeu o que eu estava falando com você. Você teve você tinha toda a capacidade de fazer o que eu queria, mas você rejeitou. Olha, você fechou o coração. Olha, você escolheu fazer o contrário do que eu te instruí.
Por isso a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Que hoje, diante de um tribunal humano, a gente pode mentir. A gente pode enganar o juiz aqui, inventar coisas, ocultar provas. A gente pode manipular, né? O que a gente mais vê no Brasil, infelizmente, é isso aí. Mas diante de Deus, não. Ninguém vai mentir, ninguém vai enganar, ninguém vai ocultar, ninguém vai manipular, ninguém vai corromper. Não tem como fazer isso diante de Deus. As coisas estão claras diante de Deus e Ele vê todas as coisas. Mas Deus vai dando condições em Hebreus, olha o que diz Hebreus, um pouquinho mais para frente. Capítulo 12. Versículo 11. Ele diz, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Toda correção no presente, ela não parece ser boa. E eu posso dizer que quando eu era criança eu aprontei bastante. Minha mãe não poupou a vara em mim. Apanhei para valer. Minha mãe não dava moleza. E quando a criança apanha, eu pelo menos não sei outros, mas quando eu apanhava, eu falava, nossa, minha mãe não gosta de mim não, está louco. Me dá cada surra. Acho que eu não sou filho dela não, acho que ela me achou no hospital. Acho que não é possível que ela me bate tanto assim, né? Apanhei várias vezes. Minha mãe ainda levava a Bíblia ao pé da letra, com a vara. Coisa pior é apanhar de vara. Já escolhi aquelas varinhas que o bichinho envergava, mas não quebrava. Ficava parecendo uma zebra nas pernas assim. Mas mudou a minha vida, transformou a minha vida. Eu sei que se eu não tivesse apanhado como eu apanhei, eu nem sei o que seria de mim. Então, quando a gente sofre a correção, ali parece na hora que, desnecessário, para quê? Não. Mas depois, quando a gente aceita, quando a gente recebe a correção, quando a gente obedece à correção, ela vai produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nossa vida é transformada. Hoje eu sou grato pela minha mãe. Sou grato pelas vezes que ela me bateu. Não deixei de amar minha mãe por isso. Eu amo a minha mãe porque eu sei que ela fez o melhor por mim. Então Deus é a mesma coisa. Deus vai corrigir, Deus vai falar. Às vezes a gente vai ficar, meu Deus. Mas o que Deus está visando? Está visando a nossa salvação. Porque as coisas desse mundo aqui passam rápido, irmão. A nossa vida aqui passa muito rápido. Mas ela não acaba quando a gente vai para a sepultura. Ela continua para a eternidade. E Deus está interessado na salvação da nossa alma. Então aqui, muitas vezes, Ele vai usar situações, Ele vai permitir situações para nos corrigir, porque Ele não quer que a gente se perca. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. Não adianta nada. Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. O rico vivia todos os dias no luxo, esplendidamente, não negava nada aos seus olhos, mas não queria saber das coisas de Deus. Já em contraste tinha Lázaro, que era um mendigo que vivia da sobra, da migalha que caía da mesa do rico, não tinha nada nesse mundo, mas obedecia à palavra de Deus. E a Bíblia diz que os dois morreram. O rico não é por causa da riqueza, mas por causa que ele rejeitou a palavra de Deus. Quando ele morreu, ele foi para o inferno. Lázaro, não por causa da sua pobreza, que a pobreza não é a redenção. O que é a redenção é o Senhor Jesus. Mas porque ele vivia a palavra de Deus, ele morreu e foi para o céu. E o que adiantou o rico ter tudo se ele rejeitou a Deus? Nada. E o que perdeu Lázaro por não ter nada, mas obedecer a palavra de Deus? Não perdeu nada, porque ele ganhou tudo. Então o que conta não é o que eu tenho aqui no momento, o que conta é o que eu vou fazer com a palavra de Deus, onde eu vou passar a minha eternidade. Onde eu vou passar a minha eternidade com Deus, o que eu vou deixar
aqui, porque a gente está lendo aqui na Bíblia, tem a história de Abraão. Abraão viveu há mais de 4.000 anos atrás. Mais ou menos 4.500 anos atrás. E ainda hoje a gente pode olhar para a Bíblia, aprender com Abraão e ser abençoado por aquilo que Abraão viveu com Deus. Eu olho para Moisés, eu olho para Davi, pessoas que viveram muitos anos antes, há milênios atrás, mas que a história deles, aquilo que eles viveram, ainda hoje abençoa e impacta a minha vida. E é isso que Deus quer com a gente. Não só que eu viva para mim, mas que a minha vida sirva para abençoar outras pessoas. Perdi meu pai no começo do ano, mas eu com certeza, eu me lembro todos os dias do meu pai. Por todos os ensinos, por toda a instrução que o meu pai me deu. Sempre eu vou me lembrar do meu pai com a Bíblia na mão. Sempre eu vou me lembrar dele me ensinando, dele me instruindo, dele me repreendendo, dele me corrigindo. É isso que Deus quer para nós. Que a nossa vida seja uma fonte de bênçãos. Que a nossa vida seja, meus irmãos amados, não só para nós. Que se a gente viver só para nós não vamos agradar a Deus. Mas nós temos que viver para Deus, e através da nossa vida para Deus, nós vamos impactar outras pessoas. Voltando lá para Lucas, versículo 9, o vinhateiro conversando com o dono da vinha, ele diz: se ela der fruto, depois que eu escavar esse ano, depois que eu estercar ela, se ela der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Isso significa que a comunhão de Deus, ela só é desfrutada por aquele que deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não contende para sempre com o homem. Deus vai falando com você, Deus vai te instruindo. Se você vai rejeitando, vai chegar um momento que Deus vai dizer, não vou mais falar com ele. O Espírito de Deus não contende para sempre com o homem. Deus corta a comunhão. E Deus cortando a comunhão, nós perdemos a vida, nós perdemos tudo. Nós podemos ser como o rico da parábola do rico e Lázaro, continuar com a vida aos olhos do mundo, esplêndida, maravilhosa. Como diz lá Apocalipse da igreja de Laodiceia, eu sou rico, eu tenho tudo, nada me falta. Mas Deus olhou para eles e disse, és pobre, cego, miserável e nu. Espiritualmente você não tem nada. Você pode ter tudo do mundo, mas espiritualmente você não tem nada. E quando partir, não vai ter nada. Deus vai examinar a vida, não tem nada. E nem a comunhão. E se não tem comunhão com Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então esse é o propósito de Deus, é que a nossa vida seja transformada pela sua palavra. Deus está nos dando condições. E eu quero ler um último texto em 2 Crônicas, capítulo 32. Versículos 24 e 25. Para que não aconteça com a gente o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele diz aqui, naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Deus curou. A Bíblia diz que Ezequias estava com uma doença mortal, mas ele orou, pediu e Deus curou ele. Mas diz aqui no versículo 25, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhes fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Não correspondeu ao benefício que Deus fez com ele. Não foi grato a Deus por aquilo que Deus fez, não procurou agradar a Deus, procurou agradar, e se exaltou, quer dizer, depois que passou ali a doença, depois que passou aquele perigo de morte, que ele, quer saber de Deus? Não, já estou bom, já vou viver a minha vida. Existem, infelizmente, pessoas que fazem isso. Na hora da dificuldade, meu Deus, me ajuda, me socorre. Aí Deus vai lá,
dá o livramento, dá a resposta, depois não quer saber mais de Deus. Não corresponde. E aí o que acontece? Deus fica indignado com a pessoa que age dessa maneira. Então o que nós temos que fazer? Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Produzir aquilo que Deus espera que a gente produza. É fácil? Não. Se eu falar para você que é fácil, pastor, você acorda com vontade de ir na igreja? Não. Principalmente domingo de manhã. Você acorda com vontade de orar? Não. Acorda com vontade de ler a Bíblia? Não. Nem um dia eu posso dizer para você, que vontade de ler a Bíblia. Não. Mas eu faço. Por quê? Porque eu sei que eu preciso. Porque eu sei que é isso que Deus espera de mim. A minha natureza normal, carnal, ela não quer as coisas de Deus. Mas eu tenho que fazer o quê? A Bíblia diz, eu tenho que mortificar a minha vontade para agradar a Deus. Assim como Jesus, ele não veio para agradar a si mesmo. Jesus desceu do céu. Ele poderia ter escolhido viver num palácio? Poderia. Eu vou descer na terra, mas eu quero ser o filho do imperador, filho do rei. Não. A Bíblia diz que ele nasceu numa estrebaria. Não tinha lugar para ele nascer. Não escolheu luxo, não escolheu riqueza, não escolheu a vida fácil, foi ser filho de um carpinteiro. Até hoje, com ferramenta elétrica, ser carpinteiro e trabalhar com madeira não é fácil, é serviço pesado. Imagina naquela época que não tinha nada elétrico. Escolheu uma época difícil, porque na época que Jesus nasceu, não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha chuveiro elétrico, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha detergente, não tinha privada dentro de casa. Depois eu vou, mas essa época aqui está muito obscura para mim, eu quero lá para frente. Porque às vezes a nossa vida está tão boa, irmão, que a gente esquece das comodidades e das facilidades que Deus nos deu. Mas Jesus veio numa época difícil. Época que a sua nação estava governada por outra nação. Eles não tinham liberdade. Tanto que Jesus foi morto sem ter cometido crime nenhum. Num julgamento que hoje em dia a gente poderia dizer, não, isso aí não é um julgamento, isso é uma execução. Foi. Mas Jesus não escolheu nada disso. A Bíblia diz, homem de dores e que sabe o que é padecer. Não chamava atenção, porque nos filmes eles colocam um personagem que chama atenção, né? No filme é assim, Jesus vai passando e todo mundo vai olhando, todo mundo vai atrás dele. Não, a Bíblia diz, de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Ele não chamava atenção. Nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Jesus não era um astro, não era um popstar, Jesus não chamava atenção para si. Passava desapercebido. Talvez se nós estivéssemos naqueles dias, pela sua aparência física, nós não diríamos que ele era alguma coisa. Mas mesmo assim, ele viveu para nos resgatar e para nos salvar. Então ele não viveu para ele mesmo. Ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que ele iria para a cruz. Ele já veio sabendo de todas essas coisas, mas mesmo assim ele veio. E ele nos deu exemplo da maneira que nós devemos viver. Nós não podemos viver só porque a gente quer. Só porque a gente gosta. A gente tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Para que a gente possa receber aquilo que a palavra de Deus declara que Ele tem para nós. E diz, os meus mandamentos não são pesados, os meus mandamentos são espírito e vida. Quem viver a minha palavra vai encontrar descanso, vai encontrar refúgio para si mesmo. Vamos orar.